Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal e curtam mais esse áudio, e que também o compartilhem. A Bíblia fala sobre a lei do resgate de um escravo, e essa lei, com as suas orientações, ela está descrita no livro de Levíticos, no capítulo 25, no versículo 47. Diz assim: E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de se houver vendido, haverá resgate para ele, um de seus irmãos o poderá resgatar. Moisés escreve essa lei e ela trata da situação de que quando um homem estrangeiro ele viesse até o território de Israel, até a nação de Israel, ele alcançasse riqueza e um judeu se tornasse tão pobre ao ponto de se vender como escravo a esse estrangeiro, o estrangeiro ficou rico e o judeu ficou pobre. E se alguém da família desse judeu, da sua linhagem, depois que ele fosse vendido, quisesse resgatá-lo, ele faria esse resgate e aquela pessoa que foi comprada pelo seu parente seria devedor a esse resgatador. E trabalharia para ele como um jornaleiro, ou seja, um trabalhador de uma jornada, até saldar a sua dívida. Ou até que o ano do jubileu ele chegasse, quando então ele estaria livre. Essa é a lei do resgate do escravo. E como o Antigo Testamento é como se fosse um carimbo, onde o que está escrito nele está às avessas, e quando nós carimbamos, através da revelação do Espírito Santo, nós entendemos o que realmente está contido além da letra, nós podemos ver uma linda mensagem de Deus para o nosso coração a partir dessa lei do resgate do escravo. Porque Deus fez o homem e colocou o homem no Éden. O homem, na sua essência, ele era rico, ele tinha tudo à sua disposição. Ele tinha comunhão com Deus, não lhe faltava a vida eterna, mas o pecado do homem contra Deus o tornou pobre. E o fez não só se tornar pobre, mas fez ele cair na mão do adversário, do diabo, que como um ladrão se apossou de tudo que o homem recebeu de Deus. Dessa forma, um homem tão pobre, tão empobrecido, tão miserável, porque ele perdeu a glória de Deus no Éden, o homem se vende ao pecado e passa a viver como um escravo de um estrangeiro. Isso que é interessante, porque o estrangeiro aqui é o próprio adversário, é Satanás. E assim como o estrangeiro despojaria aquela pessoa empobrecida da sua dignidade, transformando ele em um escravo, o levando a serviços forçados contra a sua vontade, porque é isso que o diabo faz. Ele aprisiona o homem não consegue fugir desse aprisionamento. Então o homem ele jamais conseguiu, a partir do momento que ele se tornou escravo de Satanás e da carne, do pecado, ele jamais conseguiu se livrar sozinho dessa situação. Porque vale lembrar que, como na lei, o que fazia com que esse estado de escravidão viesse a ser concretizado era a pobreza. Então o homem por si só ele não conseguia se libertar porque ele era pobre. Ele não tinha mais os recursos para recuperar aquilo que ele perdeu, que era a glória de Deus, o poder de Deus em sua vida, a identidade com o Espírito Santo. Então ele não tinha mais condições de se livrar da escravidão que lhe foi imposta. E essa era a nossa situação, irmãos. Aparentemente sem solução. Presos pelo pecado, acorrentados por Satanás, e muitos se encontram nessa situação. Muitos que nós conhecemos se encontram nessa situação, aprisionados, sem recursos para poder alcançar novamente a sua liberdade. Há uma prisão de cativeiro da alma. Porém, a palavra nos mostra que Jesus veio para cumprir a lei. E como a condição nossa, humana, é de não ter recursos, de pecado, não ter condições de se resgatar, podemos dizer assim, o Senhor ele fez isso por nós. Na lei de Moisés, quem podia redimir o escravo, comprá-lo, resgatá-lo, era um parente seu. Jesus ele desceu dos céus, se fez homem como nós, se fez um parente nosso, semelhante a nós, para nos resgatar das garras do estrangeiro, do forasteiro, do pecado, de Satanás. Ele pagou o preço para nos livrar da escravidão. E aí sim ele cumpriu a lei que autorizava o pagamento desse preço. Por um pobre escravo, eu, você, todos nós, preço esse pago pelo seu sangue na cruz do Calvário, onde ele morreu para nos libertar e nos dar a vida eterna. A lei foi cumprida, a justiça de Deus foi satisfeita e o homem foi resgatado dos grilhões do pecado e da morte. Que maravilha, como que Deus é bom. Mas não acabou não, porque o texto ele diz que quando fosse comprado, resgatado por seu parente, o escravo ele seria devedor. Essa é a nossa condição. Não se engane o irmão, não se engane a irmã. Essa é a minha e a sua condição. Nós somos devedores.
Só que não mais a um Senhor tirano e cruel, mas alguém que nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida para nos salvar. Devemos a Ele tudo. Devemos a Ele a nossa fidelidade, o nosso serviço realizado na sua casa, na sua obra. Devemos a Ele o ar que respiramos, a comida da nossa mesa. Devemos a Ele a nossa saúde. Devemos a Ele, sobretudo, a nossa salvação. Na verdade, nós nunca poderemos pagar o preço que foi pago e fazer o que Ele fez por nós. Mas nós devemos nos esforçar para amá-lo como Ele nos amou. Agora é interessante, para finalizar aqui a mensagem, que no final havia uma possibilidade de liberdade total. Seria no ano do jubileu. Aí o escravo seria liberto. Ele seria um homem livre. Toda aquela vida de dívida, de servidão, acabaria. Jesus voltará, nós sabemos disso, né? Uma mensagem que ninguém quer pregar. As pessoas querem que outra pessoa volte, mas não quer que Jesus volte, né? Olha, Jesus até pode voltar, mas desde que o outro volte antes, a outra volte antes, não é isso? Então, no ano do jubileu, havia liberdade. Todo aquele labor, ele acabaria. Quando Jesus vier no arrebatamento, o nosso labor aqui na terra também terá acabado. E nós estaremos livres com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.